A paz do Senhor, irmãos. Nesse vídeo nós vamos aprender um pouco sobre a importância de congregar. Nós realmente precisamos congregar? Existem algumas perguntas aqui que algumas pessoas costumam levantar e elas são as seguintes. Por que eu devo congregar se nós somos a igreja? Pastor não é só Jesus? Deus não habita em templos? E alguns costumam dizer templos, né, feitos por mãos humanas ou templos de pedra, enfim. Vamos dar uma olhada aqui. Jeremias 3, versículo 15. Vejamos o que Deus fala acerca do congregar. Será que a gente realmente precisa congregar? Vamos ver o que Deus vai falar sobre isso. Eu, Deus, darei a vocês pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. Lucas 24, versículos 50 a 53. Jesus levou seus discípulos fora, até Betânia, e, levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E, adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, veja só, os discípulos. Eles estavam sempre louvando e bendizendo a Deus. Amém. Atos 1, versículo 13 a 15. E entrando, subiram ao cenáculo, onde estavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes, veja só o que está escrito aqui, todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, e aqui vai haver um parêntese aqui, né? Vai dizer que a multidão era de quase 120 pessoas. Então a ideia aqui é que eles estavam em 120 pessoas reunidas em um lugar, orando e buscando a Deus juntos, em comunhão, em um lugar. Atos 2, versículo 1 e 2. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Olha a importância de congregar, de estar em união. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. A consequência de estar em união, aqui, ó. De modo que foram batizados, a importância do batismo aqui, os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam, presta atenção nessa parte aqui, estavam juntos e tinham tudo em comum, a importância de congregar novamente. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e sendo estimados por todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Vamos para mais um texto sobre a importância de congregar. E soltos eles foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E, ouvindo eles isto, unânimes, ou seja, a unidade, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, por que bramaram os gentios? E os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente pré-estabelecido que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo filho Jesus. E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Então, vê, eles se reuniam para orar, eles se reuniam para pregar, eles se reuniam para comer a ceia do Senhor. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Agora, três textos
do escritor aos Hebreus, lado a lado, né? Vamos lá. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vezes que se vai aproximando aquele dia. Legal, porque ele fala que quanto mais perto da volta de Cristo estiver, mais a gente tem que congregar. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas. Veja só, ele não está falando de pastores mercenários, ele está falando de pastores verdadeiros, tá? Aqueles que realmente velam pelas almas. A esses sim. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam, é um verbo na terceira pessoa do singular, então o pronome ele é subentendido. Eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Vamos para mais textos aqui? E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Novamente, esse um em um propósito, um em unidade, um no sentido de um corpo de Cristo. Eles estavam todos unidos em um mesmo propósito, em um mesmo corpo. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Agora vamos para Atos. E de Mileto, isso aqui é Paulo, tá? Paulo mandou a Éfeso, né, a chamar os anciãos da igreja. Então, Paulo, ele manda possivelmente mensageiros para chamar os anciãos de Éfeso. Então, Paulo, ele está fazendo o seguinte: anciãos é uma palavra aqui que significa pastor. Então, a questão aqui é, Paulo chamou os pastores que cuidavam, que lideravam a igreja de Éfeso. Tá? Vamos mais um texto aqui de Hebreus. Não vos deixeis levar em redor por múltiplas doutrinas que são estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, com a palavra de Deus, e não com essas heresias de que não pode congregar, de que não tem que congregar, que nós somos o templo disso, daquilo, de que pastor é só Jesus. Negativo. A palavra de Deus fala bem claro que nós temos que congregar, que nós temos que estar em união, e todos aqueles no YouTube e fora dele que estejam pregando contra isso, terão que prestar contas com Deus. E é o que eu estou mostrando aqui. Hebreus 13:9 fala: cuidado com essas doutrinas de demônios, que proíbem o congregar, que proíbem a união. Vamos lá. 1 Pedro 5:1-5, aos presbíteros que estão entre vós. O termo ancião, ele vem do grego presbíteros, que significa alguém velho de idade, e que tomou o significado de pastor, porque é alguém experiente, alguém que é velho, então é alguém que já tem experiência. Então, assim sendo, ele tem a questão de liderança, então ele tomou o sentido de pastor, alguém escolhido por Deus para cuidar das suas ovelhas. Então, vamos lá. Aos presbíteros que estão entre vós, os pastores, admoesto eu quem? Pedro, Pedro, que sou também presbítero com eles. Veja só, o apóstolo Pedro era um pastor e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Pastoreai o rebanho de Deus. Olha aqui, ó, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Aqui é legal. A própria Bíblia fala para os pastores não serem mercenários, para os pastores não serem avarentos. O fato de existir falsos profetas não anula os verdadeiros. O adjetivo negativo falso implica que existem os verdadeiros, tá? Se existem falsos profetas, significa que tem que existir verdadeiros. Você só conhece o que é falso se você conhecer o verdadeiro. Não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, que é Jesus, né, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros. E revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então você vê que o próprio texto vai dizer que Jesus ele é o sumo pastor. A ideia aqui é de um superlativo.
No grego, lá em João 10, quando está escrito eu sou o bom pastor, é a ideia de um superlativo. Eu sou o bom pastor, aquele que é bom no sentido pleno, entende? Eu sou o bom, então o melhor, o bom, o supremo pastor. Então é a ideia de um superlativo. Não significa que não exista outros pastores. Jesus é o bom pastor. É por isso que existe dois artigos, um antes do substantivo e um antes do adjetivo. Ropoimen rocalos, existe dois artigos, um antes do substantivo e um antes do adjetivo, porque está pondo a ideia de que Jesus é o bom pastor. Nós somos apenas pastores menores, sujeitos ao sumo pastor. Vamos para mais textos. Vamos voltar aqui. O texto está dizendo aos presbíteros e também que sou também presbíteros com eles. Havia na igreja primitiva presbíteros, sim, que representa pastores, e o apóstolo Pedro não repreendeu tal coisa. Pelo contrário, ele diz que era presbítero também. Vamos para mais textos. Jesus é o sumo pastor, isto é, o pastor dos pastores, aquele que lidera e está acima dos outros pastores. Isto mostra que existem pastores abaixo dele. Portanto, o ministério pastoral é bíblico. Aliás, em 1 Timóteo 3, é dado os requisitos para que alguém possa se tornar um pastor. E isto mostra que Deus, sim, deseja e escolhe pessoas para pastorearem suas ovelhas. Ademais, você vê que aqui nesse texto, Deus ele dá características para se escolher verdadeiros pastores. Então, é lógico que se ele dá características para se eleger pastores, é lógico que ele não é contra esse ministério. Aqui, mais esse texto aqui de Hebreus. Ora, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, a nova aliança, ele está dizendo aqui, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, porque existem os menores, é a ideia de um superlativo. É como eu pus aqui, ele é o pastor dos pastores. Isso é a ideia de superlativo, a ideia de subordinação. Jesus é o pastor dos pastores, aquele que lidera e está acima dos outros. Isso mostra que existem pastores abaixo dele. Vamos lá para mais um texto aqui, ó. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Ele quem? Ele Jesus. Tá? A trindade aqui também. Espírito Santo, Deus e Jesus. E aqui ele fala, o Espírito Santo constituiu vocês como bispos ou pastores. Vamos lá. Essa foto aqui é de um estudo, é do estudo completo, tá? Esse estudo aqui que eu estou mostrando é apenas uma parte. Existe o estudo completo que está aqui nesse link, tá? Se você digitar no Google esse link, vai estar ali. Essa foto aqui é somente uma parte do texto que eu pus no meu artigo completo. Então vamos lá. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. E de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, veja só aqui, ó. Tendo tido Paulo e Barnabé uma pequena discussão e contenda com eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Então, ou seja, a unidade na questão. Houve aqui a questão do legalismo, né? Se a gente deveria continuar vivendo nas práticas de guarda do sábado, na prática de circuncisão, de carne de porco, houve uma questão aqui que foi levantada. Paulo e Barnabé estavam arrazoando, estavam debatendo saudavelmente com os fariseus. Os fariseus estavam querendo impor o legalismo e Paulo e Barnabé estavam combatendo o legalismo. Então, eles foram até os apóstolos e aos pastores para definir aquilo. Tá? Muito importante isso aqui. Isso mostra que desde dos primórdios já havia pastores. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos, novamente mostrando aqui que havia pastores na igreja primitiva. Eles anunciaram com grandes coisas Deus tinha feito com eles. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar aquele assunto. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, novamente aqui, referência, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia.
a saber, Judas chamado Barsabás e Silas, homens distintos entre os irmãos. Por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos, novamente aqui mais uma referência a anciãos, que é pastores, e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Mais um texto: e Deus deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e professores. Doutor aqui é professor. Então, o próprio texto está dizendo que Deus deu pastores e continua dando. Não vem me falar que isso aqui é um verbo passado. Amado, você não sabe. Eu já ouvi pessoas dizendo que esse verbo está no passado, que Deus deu e não dá mais. Amado, você sabe o que é um auristo? Auristo, ele é um tempo indeterminado na língua grega. Aqui, esse deu no auristo, não significa um passado completo. Nem sempre isso aqui significa um passado completo. Ele deu e continua dando. Tá? Interpretar esse texto como um passado completo é ir contra as próprias regras gramaticais, hermenêuticas e contextuais. Tá? Isso aqui não pode ser um passado completo. Atos 13:1. E na igreja que estava em Antioquia havia profetas e doutores, professores, a saber, quem que eram esses profetas e doutores? Barnabé era um deles, Simeão, chamado Níger, Elúcio, Cirineu, e Manaém, que foi criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo também era um deles, veja só. Vamos para mais textos, né? Tito 1:5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses o que? Pastores, como já te mandei, veja só, olha só. Mais referências aqui, né? Se vocês quiserem anotar aí, mais referências. Bom, vamos para textos do Antigo Testamento. Sofonias, congregai-vos, sim, congregai-vos. Assim, amados, eu acho que eu não preciso nem comentar. O texto é autoexplicativo. Ó nação não desejável, antes que o decreto produza o seu efeito, e o dia passa como uma pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo aqui, antes que a ira de Deus seja derramada, estejam em união, busquem ao Senhor. Para que você vai congregar? Com que propósito? O que você vai fazer lá? Você vai buscar a Deus. Busca ao Senhor, congrega, esteja em união, pratique o amor ao próximo, antes que o dia do Senhor chegue, o dia da sua ira. Que aqui ele vai dizer que o dia do Senhor é dia da ira. Ira para os incrédulos, mas para os salvos é dia de bênção. Vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo, praticam a justiça de Deus. Buscai a justiça. Aí, ó, o que você vai fazer? Você vai buscar o Senhor. Buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Isso aqui é uma promessa do Senhor pra gente. Se a gente buscar, Ele vai atender. Vamos para mais um texto? Vamos lá. Esse texto aqui. Tocai a trombeta em Sião. É uma expressão para dizer, proclame, anuncie alguma coisa importante em Sião. Santificai um jejum. Olha, ó, que legal. Santificar é separar, consagrar um jejum. Convocai uma assembleia solene. Olha lá. Congregai o povo. Santificai. Isso aqui está no imperativo, viu? Convoquem. Congreguem. Tá? Santificai. É tudo imperativo. A congregação. Ajuntai os anciãos. Veja só. Congregai as crianças e os que mamam. Veja só, é para ir a família toda, meus amados. Até as criancinhas precisam aprender a palavra de Deus. Né? Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Então, a ideia de que aqueles que estão casando vão buscar a bênção de Deus, vão lá, sabe, ao Senhor. Também a ideia de noivo e noiva é a ideia de que o noivo e a noiva, quando eles estão no casamento, eles estão pensando em coisas do mundo, eles estão pensando em se casar, em festas. Então, o que Deus está falando é o seguinte:
Deixa de lado as coisas do mundo e vão adorar o Senhor. Deixa o noivo a sua recâmara, a noiva o seu aposento. Deixa abrir mão do prazer, abrir mão dessas coisas, desses pensamentos mundanos, de festas e de coisas assim que não agradam a Deus, para ir buscar ao Senhor. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então a ideia é: busca o Senhor, pede para que Deus perdoe os seus pecados, para que vocês não vivam mais em promiscuidade, para que vocês vivam santos, em santidade, para que vocês não mais frequentem lugares que não agradam a Deus, para que Deus possa aplacar a sua ira e não derramar o seu juízo sobre nós. Orem, busquem o Senhor, jejuem, levem a sua família, ensinem os seus filhos, porque o dia do Senhor está chegando e esse dia ele será um dia duplo. Para quem é servo, será dia de bênção, mas para quem fica brincando e fica gastando o seu tempo com promiscuidades e com coisas que não agradam a Deus, as quais eu não preciso ficar nomeando. Os próprios textos são autoexplicativos. Festas, baladas, bebidas, televisão, jogos. Amados, a Bíblia está dizendo que Deus vai derramar o seu juízo, que nós precisamos buscar a Ele, que nós nos afastamos dele. Ele está nos proclamando arrependimento, ele está nos buscando, ele está falando: eu vou voltar, eu vou derramar a minha ira aqui. E quem continuar rejeitando os meus avisos sofrerá a condenação. Deus está avisando: se arrependa, né? Se arrependa, eu vou voltar. E tem gente brincando ainda, tem gente achando que está tudo certo, tem gente achando que as coisas estão vivendo normais, que não está nada de errado acontecendo. A palavra de Deus está falando: se arrependa, o dia do Senhor está chegando. Se você continuar assim brincando com coisa séria, o Senhor vai cobrar de você.